É difícil começarmos a imaginar o final da obra de One Piece, graças a todos os anos que viemos acompanhando, e pra mim especificamente, que acompanha desde a Ilha dos Tritões, é mais difícil ainda. Anos de teorias do fandom, arcos 10 de 10, outros nem tanto, mas essa longa jornada tá cada vez mais próxima do seu final, pois, como todo fã esperava, um dos maiores mistérios de todo o mangá veio à tona, o Dr. Vegapunk. Saber que uma figura que vem sendo anunciada desde a Grand Line, sendo aquele que carrega grandes respostas do mundo de One Piece e do passado do século perdido, nos dá essa sensação de que todos os mistérios estão sendo revelados. O Oda não brincou naquela nota quando disse que todos os mistérios de One Piece viriam à tona e que a gente se preparasse. Vamos falar sobre o evento que é essa apresentação de Vegapunk e tudo aquilo que você ainda não viu no capítulo 1061 de One Piece. Sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e sem mais delongas, vamos direto para esse vídeo. Na história de capas, vimos o resultado da batalha de Holy Cake para salvar Niji e Yonji, e eles realmente conseguiram escapar graças a Caesar. É meio incompetente por parte do Katakuri, que quase mata e não deixa o Luffy, que é o protagonista da história, fugir, mas a gente sabe muito bem que foi só um recurso do roteiro para dar continuidade nessa história de capas. Vamos ver o que o Oda tá guardando para essa história e o que ele quer nos mostrar com isso. Afinal, as histórias de capas sempre tem algum propósito ou algo que ele realmente quer mostrar, e nesse momento especificamente estamos falando apenas de cientistas. Afinal, são os filhos do Judge, o Caesar também tá presente, e a gente está numa ilha que foi apresentado Vegapunk. E basicamente esses personagens são os que compunham aquele grupo Mads que foi apresentado lá em Punk Hazard, que tinha esses componentes, e parece que as estrelas estão se alinhando para a ciência nesse momento do mangá. Então algo muito relevante ainda pode aparecer juntamente com essa próxima ilha. O capítulo anterior se encerrou com uma frase muito curiosa do editor sobre a Bonnie, se esse encontro foi obra do destino e por que ela estava naquela forma pequena. E vendo a aparência da Bonnie nesse capítulo, vamos focar no que eu tô falando aqui no vídeo? E voltando, né? Fica o questionamento sobre qual é a forma verdadeira da Bonnie. Falamos no vídeo passado que era possível que Bonnie tivesse sua forma verdadeira no estado infantil, já que ela estava submersa quando foi salva pelo Chapéu de Palha. Teoricamente, ela deveria estar no seu estado sem efeito dos seus poderes, e a influência do seu fruto deveria ter sumido, assim como Luffy e os demais usuários que perdem a sua força debaixo d'água. Porém, pensando nisso melhor, o efeito da elasticidade do Luffy não cessou na cena que ele estava submerso lá em Arlong Park, e o próprio Chopper não retorna a ser uma rena quando ele tá dentro d'água. O Brook também não perde sua vida por cair dentro do mar. Os usuários apenas não conseguem mover-se nem usar a sua fruta debaixo d'água. De qualquer forma, a influência do poder dela não poderia ser usada dentro d'água, mas o seu corpo continua intacto. Pô, cara, foca no que eu tô falando, esquece a imagem da Bonnie aí. A forma normal da Bonnie, por assim dizer, aparentemente é essa que ela aparece nesse capítulo, mas seria interessante uma criança que se tornou pirata graças ao seu fruto. E a narrativa do capítulo em si tem início quando eles partem pro resgate de Bonnie e Chopper, que também foi levado pelo vento. E mesmo no ar, ela avisa eles do perigo, e o capítulo já se inicia com uma página dupla mostrando um tubarão enorme pronto para engolir o Sunny. E essa página dupla inclusive lembrou bastante as cenas e o próprio pôster do filme Tubarão do Steven Spielberg. E como sabemos, o Oda é muito fã de filmes e sagas clássicas, como a gente vê no estúdio dele, que é repleto de figuras e itens da cultura pop. E todo esse capítulo, por se passar em Egghead, nos mostra a ciência e a tecnologia de defesa do dono dessa ilha, que aparece no fim do capítulo, e por mais que ele tenha aparentado ser amigável, não se esqueça de que é o mesmo que criou as armas que hoje o governo possui. As primeiras páginas são focadas no ataque do tubarão e os Mugiwaras tentando escapar dessa situação, e é aqui que o Jinbe se prova muito útil, já que logo aqueles que não deveriam cair do navio são justamente os que caem, e ele pula na água para pegar Luffy, Chopper e Bonnie. Frank assume o leme do navio e tenta fugir com uma das tecnologias do Sunny, mas o robô tubarão atira um míssil no próprio navio e derruba o resto do bando que ainda estava no Sunny, e era nesse momento que eu queria que o Caribou tivesse caído na água e nunca mais voltasse, mas o desgraçado ainda aparece no Sunny nas últimas páginas do capítulo. Eu espero que o Oda dê logo um fim pra esse cara e a gente se livre dele de uma vez por todas. Essa cena inteira é basicamente para que o Oda divida o núcleo do bando, para eles explorarem essa ilha, assim como aconteceu nos últimos arcos de Novo Mundo, e é uma estratégia inteligente, afinal ele consegue dar destaque para quem ainda não teve tanto destaque assim, e explorar melhor a ilha da perspectiva de dois grupos. E basicamente temos Jinbe, Luffy, Chopper e Bonnie, e o outro grupo é com todo o resto do bando. Vamos ver quanto tempo vai demorar essa separação, até porque eles estão em águas muito próximas. Então temos um corte para outra ilha, uma das bases QG da marinha, o G14, e basicamente um núcleo da SWORD. Harumap aparece depois de muito tempo e ele pede para outros membros da SWORD que ajudem ele no resgate de Kobe. E diz até que como eles estão perto de Egghead, eles poderiam pegar alguns serafins para ajudá-los. E então somos introduzidos a novos personagens que fazem parte da SWORD. A primeira é a vice-almirante Doll, que aparece junto com Tashigi e as crianças de Punk Hazard. E tem algo muito curioso quanto a essas crianças que foram usadas por Caesar em Punk Hazard. É possível
possível que Tashigi esteja nesse lugar justamente para levá-las até Vegapunk atrás de uma forma de reverter os efeitos das drogas de Caesar, pois podemos ver que elas estão aparentemente menores do que quando apareceram em Punk Hazard, então de certa forma é possível que Vegapunk esteja conseguindo curá-las do efeito do processo de gigantificação, por assim dizer. E o segundo membro da SWORD que é introduzido é o Prince Gruss. Ele é contra-almirante da marinha e é ele quem tá escutando Harold Maple e Hibari, que também aparenta ser uma amiga de Kobe que deve muito ao próprio. Eles trazem a ideia dos Serafins, mas Gruss fala que isso é loucura, afinal Kobe tá preso em Hashinozu, o território de um Yonkou e a possível ilha mais perigosa em termos de pirataria, mas de qualquer forma, o que realmente quero comentar aqui é essa introdução repentina dos membros da SWORD no meio da chegada do Chapéu de Palha. O fato desse QG estar próximo a ilha Egghead faz parecer que esse QG é um local de apoio e proteção para o território do Vegapunk, e como falei anteriormente, tem a relação com as crianças de Punk Hazard e o processo de gigantificação que ele aparentemente está tentando reverter delas, e isso porque ele entende dessa ciência como ninguém e participou do grupo Mads no passado. Acontece que isso deixa uma ponta para pensarmos que a SWORD, tendo sido apresentada nesse capítulo junto à chegada do Luffy e esse desenvolvimento da ciência, pode ser um possível indício de uma ligação entre Vegapunk e a própria SWORD, e talvez o próprio cientista seja aliado ou faça parte da organização, e isso é importante pois sabemos o quanto as ações do gênio cientista são ambíguas na obra, pois ora ele coopera com o governo e ao mesmo tempo parece tomar algumas ações corretas, por assim dizer, como quando permitiu que Kuma salvasse o bando em Sabaody mesmo afastando eles. E também nós ainda apostamos na possibilidade de que ele seja aliado de Dragon e dos revolucionários, ou pelo menos lute pela causa deles. Como a gente disse nesse vídeo aqui, a gente recomenda demais que vocês vejam. E por falar em Kuma e Vegapunk, uma coisa que a gente quer comentar é que a gente sempre traz aquela teoria de que os arcos se parecem entre a Grand Line e o Novo Mundo, e a gente já falou isso diversas vezes aqui no canal. E nessa ilha, isso também se torna verdade. O ano é correspondente a Thriller Bark, e depois de Thriller Bark temos Sabaody. E Sabaody é onde pela primeira vez vemos Kuma e o seu envolvimento com Vegapunk. A gente descobre depois que Vegapunk que liberou ele para salvar o Chapéu de Palha. E a gente tá justamente aonde? Na ilha do Vegapunk, e o Vegapunk foi introduzido. Então as relações ainda continuam, e esse conjunto de ilhas vai ser importante, assim como o arquipélago, e Sabaody era justamente um arquipélago. Então a gente consegue ver que o grupo do Luffy conseguiu chegar em terra firme, sãos e salvos, e eles começam a tirar água de suas roupas e começam a conversar, e aqui a gente tem um diálogo muito interessante. Bonnie é novamente apresentada pra gente, ela fala quem ela é pro Luffy, e é claro que ela declara que é inimiga do Luffy, já que ela também faz parte da pior geração, e eles são inimigos no mar, pois são piratas. E obviamente o Luffy não tá nem aí, inclusive erra o nome dela chamando ela de Buggy. Só que isso é interessante porque toda a relação do Luffy com outro pirata sempre começa assim, ele chama pelo nome errado, e ele começa sempre uma relação muito duradoura, assim como foi com o Law, que ele chamava de Troy, e sempre errava o nome dele também. E como nós sabemos, só faltava esses dois supernovas serem introduzidos nos próximos arcos, e eles são o Bonnie e o Uroji. Então finalmente estamos vendo a Bonnie nesse momento, e ela com certeza vai acompanhar o Luffy e o bando de Chapéus de Palha na aventura nessa ilha. Afinal, como ela mesma diz nessa conversa, ela tá aqui atrás do Vegapunk, e isso com certeza tem envolvimento com o Kuma, já que ela era possível amiga do Kuma e eles eram do mesmo reino, ou eles têm alguma outra relação que a gente ainda não conhece, que é mais aprofundada, e ela deve estar indo atrás do Vegapunk ou por vingança ou para que Vegapunk reverta o que ele fez no Kuma. Outra coisa interessante nesse diálogo é finalmente alguém diretamente perguntando pro Luffy por que seu cabelo tava branco naquele cartaz, e ela comenta que é algo que chocou o mundo e é justamente o que o governo mais temia. A imagem do Luffy, seu cabelo branco e a aparência que ele tava naquele cartaz não podia circular pelo mundo, mas pelo visto acabou circulando e muita gente sabe disso. Inclusive foi muito legal ver essa perspectiva da Bonnie, já que ela se mostra surpresa em ver que o Luffy não é daquela forma, ou seja, ele se transforma naquilo. E como o próprio Luffy diz, ele se transforma e fica daquela forma quando ele tá completamente livre. Isso ele tava falando do despertar da sua fruta, e a gente consegue ver até o Luffy com os bracinhos tortinhos que nem ele fica quando ele se torna o Nika. E é até interessante o braço do Luffy desse jeito, porque é assim que ele desenhava o próprio Luffy no passado. Nos primeiros capítulos de One Piece era assim que o braço do Luffy era desenhado. E é interessante esse termo livre usado pelo Luffy, porque ele se transforma na forma Nika, e o Nika é o guerreiro da libertação. Mas pro Luffy, essa forma só dá a ele a liberdade de fazer o que ele quiser com o próprio poder dele. E isso passa pra Luffy, na batalha, a leveza e uma sensação desprovida de preocupação ou qualquer sentimento ruim, porque a gente vê que ele ri pra caramba nessa forma, e quanto mais ele ri, mais forte ele fica. O que indica que tem muito dos genes e características do primeiro Joy Boy que foram passados pro Luffy através da fruta dele. E até porque o Luffy não atinge essa liberdade se não estiver transformado ou se não estiver usando seu Gear 5, que é seu despertar. Outra coisa é que aparentemente o Luffy já consegue calibrar as suas batidas do coração para alcançar essa forma de uma maneira até que mais fácil do que quase morrendo lutando contra alguém. Isso poderia ficar subentendido até pela forma como o Luffy deixa o braço dele nesse momento. Ele fica até um pouco mais forte, o braço dele fica mais grosso, e pode ser que ele consiga já usar essa liberdade e as batidas do seu coração sem precisar se transformar daquele jeito. Bonnie também, assim como vários personagens já ficaram surpresos, também fica surpresa com o fato do Jinbe estar no bando, e que é realmente algo difícil de acreditar, já que Jinbe tem uma grande história no passado e é um
grande Eiichi Shichibukai que tá no bando do Luffy da pior geração, que agora é o Yonkou. E no momento que o Luffy fala que tá com fome e que quer encontrar um restaurante nessa ilha, a Bonnie fala que eles obviamente não vão encontrar nenhum restaurante ali e explica qual ilha é essa, e ela é chamada Egghead, uma ilha de 500 anos no futuro, sendo ela uma das ilhas base de Dr. Vegapunk. E essa com certeza deve ser a ilha mais evoluída que a gente vai ver em relação à tecnologia na história. Isso é claro se a ilha do século perdido Laugh Tale não for ainda maior que essa. Uma coisa interessante é que quando os Mugiwaras estavam no mar, o mar estava gelado, como se eles estivessem chegando numa ilha de inverno. Mas acontece que a ilha que o Luffy tá agora, a Egghead, não é uma ilha de inverno e não tem nenhum indício de que seja uma ilha de inverno. Então esse inverno que estava no mar deve ter também a ver com a tecnologia de Vegapunk, já que a ilha Karakuri, que é a ilha onde ele nasceu, também é uma ilha de inverno. É a mesma ilha que Frank foi no time skip e quando ele teve contato com as criações do Vegapunk. E falando no Frank, é muito legal que nesse momento a gente esteja vendo o Vegapunk, vendo as criações dele e que a gente finalmente tenha destaque pro Frank. O Frank sempre ficou em segundo plano desde o início do Novo Mundo, aliás, desde muito tempo antes disso até, e é muito bom que a gente veja esse destaque pra ele, e esse é o momento para que o Frank se destaque no bando, já que ele aprendeu as tecnologias do Vegapunk e agora tá em contato com o próprio cientista. E falando nele, nas próximas páginas vemos o robô que salvou o Sunny e ele finalmente aparece, o Dr. Vegapunk, só que em forma de mulher. E isso chocou muita gente, só que ficou claro para todo mundo que esse robô não é claramente o corpo do Vegapunk. Ele é um dos seus inventos e ele tá se comunicando através desse robô. Isso fica claro porque no corpo dessa robô tem o nome Punk 02, e isso é um termo usado para os robôs do Vegapunk, assim como o Frank também fez nos seus robôs no passado. Ele sempre colocava o próprio nome ou a sua sigla e o número, a numeração daquele robô. Isso acontece nesse próprio capítulo. O Tubarão tem uma numeração e o nome do Vegapunk. O robô que salva o Sunny também tem um nome e uma numeração. Então com certeza o Vegapunk tá usando esse robô agora para se comunicar com o bando, mas com certeza o corpo real do Vegapunk ainda vai aparecer. A primeira vez que ele é citado no mangá é pelo Kobe, e o Kobe fala claramente dele como um homem, quando ele o cita como um grande cientista do Novo Mundo e por aí vai. O próprio Oda já usou o termo masculino pro Vegapunk naquele SBS, que ele fala que quando um certo cientista aparecer, nós vamos entender exatamente como funcionam as Akuma no Mi. Então fica bem claro que esse robô é só um dos robôs que o Vegapunk tá usando para se comunicar, até porque já tá bem claro no mangá que ele consegue replicar robôs com aparências de humanos, como ele fez com o Kuma e como ele fez com os Eiichi Shichibukai. Inclusive a aparência dessa robô lembra muito a Uta, ela é a cara da Uta e parece muito com a Nami também. E se você reclama que o Oda só desenha personagens iguais a Nami, eu vou te dar um argumento bem claro. O próprio Oda se casou com uma atriz que interpretava a Nami no Japão, então desde que ele se casou ele nunca mais conseguiu desenhar uma mulher de outra forma. Eiichiro Oda é apenas o último romântico da Terra. Então nesse momento, sobre o que conhecemos do Vegapunk, a gente tem muita coisa para esperar desses próximos capítulos. Primeiro de tudo, como o próprio Oda falou no SBS, quando o Vegapunk for apresentado a gente vai entender mais sobre as Akuma no Mi. Isso é muito importante justamente pelo fato do Luffy ter mudado a sua Akuma no Mi entre aspas agora. Obviamente a fruta sempre foi a fruta do Nika e a gente só descobriu isso nesse momento, mas o fato do Luffy ter despertado agora é muito conveniente para a apresentação do Vegapunk, pra gente começar a entender como isso funciona. Até porque uma fruta de modelo humano tendo uma divindade dentro de si é algo muito complexo que a gente realmente precisa entender como isso funcionava no passado e como as Akuma no Mi foram criadas. Esse é um dos maiores mistérios de One Piece. Muita gente comenta sobre o tesouro, sobre o Dragon, sobre várias teorias, mas a principal delas e que sempre ficou obscura é como surgiram e como são as Akuma no Mi. Então o que realmente a gente pode esperar desse arco ou desse mini arco é muita coisa sobre as Akuma no Mi, e a gente realmente tá bem no final da obra, já que o Vegapunk é citado desde o Water 7 e o assunto das Akuma no Mi é uma das coisas principais da obra, e junto com as Akuma no Mi a gente pode saber muito mais sobre a tecnologia do século perdido, sobre tudo aquilo que o Vegapunk conhece do século perdido, e muitos mistérios da obra agora podem cair por terra e a gente acabar descobrindo o que eles são. E como eu disse bem no início desse vídeo, fica aquela sensação de que o One Piece realmente tá acabando. Olha quanto tempo a gente esperou pelo Vegapunk, e agora finalmente o bando tá na ilha dele e ele tá se apresentando pra gente e pro bando dos Chapéus de Palha. São muitos mistérios, a gente ainda tem muita coisa pra comentar aqui. Vamos sim fazer vídeos sobre o Vegapunk e sobre tudo que já temos dele na obra pra entender o que ainda vai acontecer nos próximos capítulos. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal, a gente tá sempre postando muito conteúdo da hora de One Piece. Confere nossa descrição com o nosso Instagram e com o nosso Discord, a galera lá é muito ativa, vocês vão gostar demais. E é isso galera, valeu!